E aí, velho, beleza? Bem-vindo ao meu canal, eu sou o Rodrigo Maia e hoje eu vou falar de Volta para o Futuro, o filme que foi esnobado pela Disney. E olha só, esse vídeo ele fará parte de uma série de clássicos que adoramos, né? E De Volta para o Futuro não poderia ficar de fora, né? Ah, olha só, eu tenho até aqui em casa um box da trilogia original em DVD. Aqui tem trailer, tem bastidores, tem como construir a máquina do tempo, né? E eu guardo há mais de 20 anos, cara, e eu tenho muito carinho por esse carinha aqui. E eu tenho também o CD original do primeiro filme, né? Muito legal, por sinal. Bora lá? Ícone da cultura pop da Universal dos anos 80, que foi apresentado por Robert Zemeckis e Bob Gale. Eles escreveram um roteiro depois de Gale ter se perguntado se ele teria ficado amigo de seu pai se tivesse estudado juntos no colégio. Então, eles decidem ir atrás de um estúdio. Só que nesse período, velho, existia uma forte resistência. No início dos anos 80, os estúdios não se vendiam muito bem histórias de viagem no tempo, já que alguns filmes teriam dado muito prejuízo nas bilheterias. Então eles investiam mais em comédias para adolescentes, como Porcs, Escola Muito Especial, Clube dos Cafajestes, entendeu? E velho, aproveitando, você já se inscreveu aqui no meu canal? Se você não se inscreveu, já se inscreva-se agora, ative o sininho que é muito importante, porque toda vez que eu mandar um vídeo pro ar, o YouTube vai te avisar, assim eu espero, né? Deixe também seu like e seus comentários, beleza? Bora voltar pro vídeo. Foram 4 longos anos de rejeição e revisão do roteiro de Volta para o Futuro, mas, superado isso, assim como George Lucas do Star Wars, Robert Zemeckis era um dos principais nomes da indústria naquele momento, principalmente depois do sucesso de Tudo por Esmeralda, estrelado por Michael Douglas. Esse filme ele arrecadou nada menos que 76 milhões de dólares somente no mercado americano. Nada mal por iniciante, né? E olha com moral lá em cima. E enfim, um estúdio aparece lá no fim do túnel, a Universal. Robert Zemeckis e Bob Gale, enfim, podiam sonhar com seu filme novamente. Com tudo isso a favor do projeto, eles chamam nada menos que Steven Spielberg, depois do sucesso de ET, para ser o produtor executivo. E detalhe, um dos estúdios que vamos dizer assim que esnobou De Volta para o Futuro foi a Disney. Na fala deles, eles não queriam um filme onde a mãe se apaixona pelo filho. Mal eles sabiam quão puro seria essa história. Lea Thompson ela foi tão brilhante como Lorraine, pois ela interpretou como uma menina. Ela não tinha um ar de mãe naquele momento. Ela interpretou o que a menina sente quando vê um garoto interessante e misterioso novo na cidade. Agora, o ator para viver Marty McFly se tornou uma canseira, velho. Desde o início, Robert Zemeckis e Bob Gale queriam o Mike J. Fox, mas só conseguiram o Eric Stoltz. Fox estava ocupado demais gravando Caras e Caretas, Family Ties, que no Brasil passava na Rede Globo. E olha só, o Gary Goldberg, que é o diretor da série, ele chegou a receber o roteiro de Volta para o Futuro para que liberasse o Mike J. Fox, só que com medo de perder o ator, ele nem chegou a mostrar, já que a série naquele momento estava explodindo de audiência. Mas é um sacana, né? Então o Eric Stoltz ele seguia gravando lá com o Christopher Lloyd, o Doc Brown, mas os diretores em vários momentos já viam que não ia rolar. O ator não tinha o carisma, ele não tinha aquela pegada de comédia, sabe? E para nossa alegria, Robert Zemeckis dispensa o cara. Ô dó. Superado isso, enfim, ele consegue falar com o Mike J. Fox e consegue contratá-lo. Fox ficou tão impressionado com o roteiro do filme que disse: "Eu não preciso dormir." Uma semana depois ele estava lá no estacionamento gravando com Doc Brown, com DeLorean, e com Einstein, né? Você lembra que eu falei que o Mike J. Fox disse que não precisava dormir? Então, você pode reparar que a maioria das cenas dele eram à noite. Ele saía do set de Caras e Caretas e ia direto para o set de Volta para o Futuro. Agora vamos falar da máquina do tempo. Ela não poderia ser construída num laboratório ou num lugar de ponta. O inventor dela tinha que ser um típico americano desses que inventam essas coisas na garagem. E esse inventor é o Doc Brown, um cientista autônomo que tem ideias malucas de construir capacitores de fluxo. Em um certo momento, Robert Zemeckis conta que Christopher Lloyd foi a escolha perfeita, pois quando o viu no set, ele deu várias referências do que queria usar de caracterização no seu personagem, então Zemeckis já sabia que tinha o cara certo para dar vida ao Dr. Emmett Brown. No início, Bob Gale achava que a máquina do tempo tinha que ser numa geladeira, uma espécie de câmara, mas ficou óbvio que se fosse para construir uma máquina do tempo, ela teria que ser em um carro e em grande estilo. Está me dizendo que fez uma máquina do tempo com um DeLorean? Na minha opinião, se vamos fazer uma máquina do tempo com um carro, por que não fazer com estilo? Parece que John DeLorean fez o carro perfeito para ser a máquina do tempo.
Ah, e tem até uma série dele na Netflix, viu? Depois dá uma olhada. O DeLorean ele foi escolhido por causa de uma piada filme, que é quando o carro chega no passado, os fazendeiros pensam que é uma nave extraterrestre, por causa das suas portas, asas de gaivota. Bem, é chegada a hora de mostrar o filme. O pessoal nem sabia que tipo de filme iria ver, só sabia-se que era um filme com Michael J. Fox e com Christopher Lloyd. Mas quando o carro desce do furgão com toda aquela tecnologia em volta, aí sim. Doc põe o Einstein dentro do carro para aquele teste lá de 1 minuto, só que o público ele fica totalmente nervoso achando que iriam matar o cachorro. Então, após 1 minuto no futuro, ele volta sem se dar conta do que aconteceu e todos voltam a relaxar. Mas ainda não sabia o que rumo o filme iria tomar. O relógio dele está com um atraso de exatamente 1 minuto do meu e ainda funciona. Daí surge a lanchonete, que é quando o Marty vê o pai. E não é incrível saber que seus pais já foram jovens um dia? Muitos acham que De Volta para o Futuro é um filme de ficção científica, outros acham que é de efeitos especiais, só que não. De Volta para o Futuro é um filme sobre relação humana. Vai ser difícil esperar 30 anos para falar com você sobre tudo que aconteceu nos últimos dias. Eu vou sentir a sua falta, Marty. É sobre o jovem americano conquistar, é sobre ele ser bem-sucedido. E também é sobre jovens apaixonados. Muitos também pensam que o foco do filme é o Marty McFly, mas não. O filme está contando a história de George McFly e da Lorraine. Já o Marty, coitado, ele só quer voltar para 1985. Olha o detalhe legal desse filme. Lembra em 1955 quando Doc Brown ao encontrar Marty pela primeira vez, ele pergunta: quem é o presidente dos Estados Unidos em 1985? E risivelmente a resposta é o ator Ronald Reagan. E quem é o vice-presidente? Jerry Lewis? Um dos maiores elogios do Reagan foi quando em um dos seus últimos discursos à nação citou a famosa frase: estamos levando a América de volta para o futuro. E lá para onde nós vamos, não precisamos de estradas. Em julho de 2008, o American Film Institute o reconheceu como o 10º melhor filme de ficção científica estadunidense. O filme marcou o início de uma franquia com sequências de Volta para o Futuro 2 e De Volta para o Futuro 3, sendo lançados em 1989 e 1990 respectivamente, como também uma série de desenhos, um brinquedo de parque de diversões, vários jogos eletrônicos e uma peça de teatro musical. Velho, nesse momento, De Volta para o Futuro entrou no nível da cultura americana, provavelmente até mundial, e estará lá para sempre em nossas memórias. E velho, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, compartilhe, inscreva no canal, ative o sininho, beleza? Valeu!